Bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente mergulha nos trechos bem instigantes de um ensaio sobre compensação, do Ralph Waldo Emerson. Um clássico, né? Sim, é um texto filosófico que investiga o que o autor via como uma lei fundamental da vida. Algo que ele sentia que talvez as pessoas comuns entendessem até melhor, intuitivamente, do que muitas doutrinas formais. E a faísca inicial, pelo que sei, veio de uma insatisfação dele, né? Com os sermões que ele ouviu. Exato. Sermões que prometiam justiça só lá no além. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar essa ideia de uma justiça que já está aqui, sabe? Um equilíbrio constante que opera agora, não no futuro acerto de contas. Uhum. Como é que essa lei da compensação aparece ao nosso redor? E dentro da gente? O ponto de partida é uma crítica forte que ele faz a um sermão sobre o juízo final. Aquele que dizia que os maus se dão bem aqui e os bons sofrem. Isso. E que a coisa só ia inverter depois. Aí o Emerson pergunta, mas será que o universo funciona mesmo com esse tipo de crédito e débito adiado? Vamos investigar isso aí. Precisamente. Essa provocação já começa desafiando uma noção muito comum, né? Essa de que a conta só fecha mais tarde. Totalmente. E a proposta dele é radicalmente diferente. É tipo, o universo tem um sistema de contabilidade imediato, intrínseco. Um balanço que se acerta a cada momento. E a crítica ao sermão nossa, é bem dura. Ele achava que sugerir que a recompensa dos justos na outra vida seria ter os prazeres materiais, dinheiro, luxo, que os pecadores supostamente têm agora. Era uma concessão muito pobre, quase admitir que o espiritual vale menos que o material aqui e agora. Isso era rebaixar a recompensa, né? Sim, o ensaio aponta bem essa falha. Aceitar que a injustiça está prevalecendo no presente. O Emerson argumenta que isso é adotar a estimativa baixa do mercado sobre o que é sucesso de verdade. E o que ele propõe no lugar? No lugar disso, ele propõe afirmar a presença da alma, que para ele parece ser nossa essência mais profunda, a conexão com o todo, né? E a força da vontade. Esses seriam os verdadeiros medidores de valor. E é interessante que ele observa que, apesar do que se pregava, a intuição das pessoas meio que discordava em silêncio. Aham. Que, na experiência do dia a dia, elas sentiam que tinha algo errado com essa visão de justiça adiada. Ele até fala, os homens são melhores que essa teologia. Sugere um saber mais profundo, né? Exato. E a base filosófica para essa justiça que já está aqui, segundo o ensaio, é a polaridade. Esse é o conceito central. Polaridade tipo opostos? Isso. A dualidade que está em todo lugar. Ação e reação. É a espinha dorsal da compensação para ele. Ah, a ideia de que tudo existe em pares de opostos que se complementam, se equilibram. Exatamente. O texto diz que essa lei é universal na natureza. Ele cita muitos exemplos, desde o físico, escuridão e luz, calor e frio, o fluxo e refluxo das águas, Sim. passando pelo biológico, masculino e feminino, inspirar e expirar, a sístole e diástole do coração, e vai até fenômenos como eletricidade e magnetismo, onde um polo induz o outro oposto. É um dualismo inevitável, como ele chama. Nossa, então tá em tudo mesmo. Cada coisa é vista como uma metade que precisa de outra para se completar. Espírito e matéria, interno e externo, movimento e repouso. Essa dinâmica de opostos estaria em toda parte, sabe? E como essa polaridade funciona em sistemas maiores? Tipo, no mundo natural ou na sociedade? Então, o ensaio aplica essa lógica de forma bem ampla. No reino animal, ele observa que não tem um favorito absoluto da natureza. Um excesso numa característica tipo cabeça grande. Tende a ser compensado com outra coisa menor. Isso, tipo as extremidades menores. Na mecânica, aquela relação inversa. Ganha em potência, perde em tempo. Na astronomia, ele menciona correções que acontecem naturalmente nas órbitas dos planetas. Que interessante. E até na geografia humana. Um clima rigoroso pode fortalecer as pessoas, um solo pobre pode evitar certas doenças ou animais perigosos. A ideia é sempre de um equilíbrio dinâmico, constante. Essa lógica parece que se aplica direto na nossa experiência humana também, né? O texto fala, todo excesso causa um defeito, todo defeito um excesso. Exatamente. E também, todo doce tem seu azedo, todo mal seu bem. Parece que não tem ganho sem perda, nem perda sem algum ganho para compensar.
que cada capacidade que dá prazer pra gente também traz junto uma penalidade igual se a gente abusar dela. A chave seria a moderação, né? Uhum. Tem uma frase que resume bem. Para cada grão de sagacidade, há um grão de tolice. Sugere que até a inteligência tem seu contrapeso. A noção de equilíbrio, pessoal, é bem forte mesmo. Por tudo que se perdeu, ganhou-se outra coisa, por tudo que se ganha, perde-se algo. Os exemplos que ele dá são muito vivos, sobre riqueza demais. Sim, ele sugere que a natureza pode tirar do homem o que coloca no cofre. Tipo, o patrimônio cresce, mas a vitalidade ou a paz da pessoa podem diminuir. Nossa. A natureza odeia monopólios, ele diz. As condições tendem a se nivelar. É quase uma visão homeostática, assim, aplicada à vida humana e social. Como um homem meio bruto pode ser amolecido pela responsabilidade com os filhos, ou como o poder, tipo ser presidente, cobra um preço altíssimo em paz pessoal. E nem o gênio escapa dessa lei, né? Ter um talento excepcional. Também não. Traz a responsabilidade de supervisionar, como ele diz, e a própria luz que a pessoa emana atrairia perigo, oposição. Tipo, ser fiel à verdade pode afastar a simpatia dos outros. E a pessoa vira alvo de crítica. Exato. A compensação parece operar em todos os níveis mesmo. E essa inevitabilidade toda, como isso afeta as estruturas sociais? As leis, os governos? O texto argumenta que essa lei da compensação, mesmo invisível, é que escreve as leis das cidades, das nações. Tentar legislar contra ela seria inútil no longo prazo. Uhum. Aquela citação em latim, res nolunt diu male administrari. As coisas se recusam a ser mal administradas por muito tempo. Reforça isso. Mesmo que a gente não veja os freios na hora, eles existem e vão atuar. E como esses freios invisíveis funcionariam na prática? O que ele diz? Ele dá exemplos. Um governo cruel demais torna a vida do próprio governante insegura. Impostos muito altos podem levar à evasão, diminuir a arrecadação. Leis penais exageradas podem fazer os júris não quererem condenar. Entendi. Qualquer sistema artificial, arbitrário, que vá contra a natureza das coisas, está fadado a falhar ou a gerar a sua própria correção, entende? Entendo. E tem aquela ideia meio holográfica? Sim, a ideia de que o universo inteiro está contido em cada partícula. Tudo na natureza contém todos os poderes da natureza. O mundo se reflete numa gota de orvalho. Uau! A essência divina ou natural reaparece em cada musgo, cada teia de aranha. O valor do universo, bem e mal, atração e repulsa, força e limite, se manifesta em cada ponto. É essa onipresença da lei que garante a justiça imediata. E isso leva direto para a ideia de que a justiça não é um evento lá na frente, mas um processo que está rolando agora. A alma, que é sentimento dentro e lei fora, garante que uma equidade perfeita ajuste o balanço o tempo todo. Aquela frase, os dados de Deus estão sempre viciados, sugere que o resultado justo já está meio que embutido na realidade, né? Exato. A retribuição não é opcional, é uma necessidade intrínseca. Onde tem fumaça, tem fogo. E cada ato teria uma dupla consequência, ou integração. Dupla? Como assim? Explica melhor. Primeiro, uma consequência na coisa, na natureza real, que a alma percebe na hora. É o impacto interno, essencial, sabe? Uhum. Segundo, uma consequência na circunstância, na natureza aparente, que o entendimento comum percebe. Essa pode levar tempo para aparecer do lado de fora, mas está ligada de forma inseparável ao ato original. Então a ideia é que crime e punição não são separados no tempo. São tipo dois lados da mesma moeda. A punição seria como um fruto que já está dentro da flor do prazer proibido. Perfeito. Causa e efeito, meio e fim, semente e fruto não podem ser desmembrados. O efeito já está na causa, o fim já está nos meios. A consequência não é algo que vem depois. Ela está contida na ação desde o começo. Mas a nossa experiência humana parece ser uma tentativa constante de separar essas coisas, não é?
Buscar o prazer sem a consequência, o lucro sem o custo. Essa é descrita como a grande ilusão, a grande frustração humana. A gente tenta agir parcialmente, isolar o doce do amargo, obter uma ponta sem a outra ponta. Tipo, buscar o prazer dos sentidos separado das necessidades do caráter. Ou poder só pro egoísmo, sem a responsabilidade. Exatamente. É tentar pegar só a parte boa. E qual o resultado dessa tentativa de burlar a lei? O fracasso? Inevitável. O autor é muito enfático. Ninguém nunca conseguiu. É como a água que volta a se juntar depois que você passa a mão. A realidade se recompõe. Prazer, lucro ou poder, buscados de forma isolada, perdem o valor verdadeiro. Não dá para ter o bem sensual sozinho. Assim como não dá para ter o interior sem exterior, ou luz sem sombra. E tentar escapar dessas condições da vida só piora. Piora, faz com que elas atinjam a gente de forma mais profunda. Resistir à própria natureza da existência é uma forma de morte, ele diz. Fala até de uma cegueira penal. Cegueira penal? Que é isso? É quando a vontade se rebela contra essa lei, aí o intelecto fica obscurecido. A pessoa só vê a atração imediata, a cabeça da sereia, e ignora o dano que vem junto, a cauda do dragão. Nossa, que imagem forte. E essa noção toda de uma lei de equilíbrio só aparece em outras culturas, né? O ensaio fala de mitos, provérbios. Sim, ele usa vários exemplos da mitologia para ilustrar isso, tipo a limitação de Júpiter, mesmo sendo o Deus supremo, a falha no pedido de Aurora para o Titono, que ficou imortal mais velho, Ah, sim. as vulnerabilidades do Aquiles no calcanhar, do Cífrige naquele ponto da folha. A conclusão implícita é: há uma fenda em tudo que Deus fez. Nada é de graça. Tudo tem seu preço, sua contrapartida. E figuras como Nêmesis, as Fúrias, vistas como guardiãos dessa justiça cósmica. Até o Sol seria punido se saísse do curso. Te oculta dos objetos, tipo objetos trocados entre inimigos que acabam sendo a causa da destruição um do outro. E os provérbios, ele valoriza bastante, né? Muito. Chama de santuário das intuições. Diz que expressam verdades que a sociedade formal às vezes ignora. Ele cita vários que mostram essa sabedoria popular sobre o retorno das ações. Tipo quais? Olho por olho, dá e ser-te-á dado, pague e leva, maldições sempre recaem sobre quem as profere. Ou aquele, a corrente no pescoço do escravo prende a outra ponta no seu dono. Todos apontam para essa ideia de retorno, de equilíbrio. Isso tudo parece ter consequências bem concretas para a nossa vida, tanto pessoal quanto social. Com certeza. O texto sugere que cada palavra, cada opinião que a gente dá, revela quem a gente é e volta para nós tipo um bumerangue. Então a ideia central é: não dá para fazer o mal sem sofrer o mal, de um jeito ou de outro, mesmo que seja internamente. Exatamente. De forma intrínseca. O orgulho excessivo prejudica quem sente, a exclusão que a gente pratica acaba nos auto-excluindo da vida plena, tratar os outros como objetos faz a gente perder nossa própria humanidade. E ele fala do medo também, né? Como um sinal. Sim, uma consequência interessante. Onde tem infração contra o amor, contra a equidade, surge o medo. O medo que ronda propriedades ou governos injustos seria um sintoma de que algo ali está podre, precisa ser revisto. O medo como um termômetro social da injustiça. É interessante. E daí derivam conselhos bem práticos. Pagar as dívidas, as literais e as metafóricas, de tempo, talento, afeto, é visto como prudência básica para evitar juros maiores depois. Certo. Aceitar favores sem retribuir cria uma relação de inferioridade. Receber um benefício exige um imposto, uma forma de retribuição, de repassar. A única coisa considerada baixa no universo seria receber sem dar. Ele até alerta: cuidado com muito bem parado em sua mão. E no trabalho, como essa lei se aplica? A gente falou de riqueza, poder. No trabalho, a ideia é que fazer as coisas de qualquer jeito, o trabalho mais barato acaba saindo caro no final. O valor real não está nos sinais externos, tipo pagamento ou crédito, que podem ser falsos, né? Sim. O valor está no conhecimento e na virtude que se ganha no processo. Faça a coisa e terá o poder. O poder real vem da ação correta, do aprendizado, não da aparência.
Quem tenta trapacear no trabalho, na verdade está roubando a si mesmo do benefício mais importante. Mas aí fica uma questão. Se tudo se equilibra no final, será que isso não leva a uma certa indiferença? Tipo, tanto faz agir bem ou mal? É uma boa pergunta. E o ensaio aborda isso diretamente. Ele argumenta que tem algo mais fundamental que só o balanço. A própria natureza da alma, que é vida é ser afirmativo. O vício, nesse contexto, não é uma força igual e oposta à virtude. É mais uma ausência, uma diminuição do ser, um não ser. Ah, então a compensação para o vício não seria uma punição de fora, mas uma perda interna, uma diminuição da pessoa. Exatamente. Mesmo que não tenha uma punição visível, quem se entrega ao vício diminui da natureza. Perde vitalidade, perde conexão com o todo. A retribuição está nessa dedução mortal do próprio ser. E a virtude? Ela também paga algum imposto? Tem alguma desvantagem? Segundo o texto, não. A retidão, a sabedoria, o amor, o conhecimento puro são vistos como adições de ser. Eles não têm uma penalidade intrínseca, não pagam imposto. Entendi. Alma, na sua essência, afirma o otimismo, o progresso. A virtude não precisaria de recompensa de fora porque ela é a própria recompensa. Sim. É uma expansão do ser. Eu gosto daquela perspectiva de que as nossas forças podem crescer justamente das nossas fraquezas. Ser desafiado, criticado, pode despertar coisas que a gente nem sabia que tinha. Sim, é poderoso isso. A ideia de que a culpa é mais segura que o louvor. Quer dizer que a crítica sincera ajuda mais a crescer do que o elogio fácil, né? Exatamente. E que todo mal que a gente resiste se torna um benfeitor. Porque a gente ganha a força daquela tentação que foi superada. E tem aquela afirmação bem forte de que é impossível ser enganado de verdade por outra pessoa. Só por si mesmo. É ousada, né? Haveria um terceiro silencioso, a natureza, a alma garantindo a justiça no fundo de todas as interações. Se alguém se sente explorado, a resposta paradoxal que lhe dá é: sirva ainda mais. Coloque Deus em sua dívida, o universo pagaria com juros compostos. Nossa. Então, tentar oprimir ou perseguir alguém, ou uma ideia, seria inútil. Seria tentar enganar a natureza. Seria: o mártir não pode ser desonrado. A perseguição só amplifica a mensagem dele. A malícia acaba se autodestruindo no final. E essa lei também ajudaria a nivelar as desigualdades? Como? Através do amor. Ele diz, o amor e a admiração pela grandeza de outra pessoa nos permitem incorporar essas qualidades. Eu sou meu irmão e meu irmão sou eu. No nível da alma, não existe posse exclusiva de virtudes. E as grandes perdas, as calamidades da vida, como elas entram nesse quadro de equilíbrio e crescimento? São vistas como catalisadores de crescimento. Dolorosos, sim, mas talvez necessários. A natureza exigiria expansão contínua. A alma precisaria largar as conchas antigas, amizades, crenças, modos de vida, que ficaram pequenas demais. Mas a gente se apega ao velho, né? Exatamente. Nosso apego ao passado, nossa falta de fé na riqueza que a gente tem dentro e na força do presente, nos faria resistir a essa mudança. Então, os choques da vida, as perdas que parecem terríveis na hora... Com o tempo, podem mostrar sua profunda força remedial. Perdas que parecem só tirar coisas, saúde, pessoas queridas, segurança podem, mais tarde, ser vistas como guias. Elas forçam revoluções internas, encerram fases de maturidade e abrem espaço para novas formas de ser, mais fortes, mais resilientes. Como a planta protegida demais que não ganha a força da árvore que enfrenta o vento. Exato. A flor de jardim pode se tornar o banyan da floresta. Recapitulando, então, a gente explorou essa visão de um universo que se autoequilibra, onde a justiça não é algo que vem de fora, mas uma consequência que está na própria trama da realidade, em cada ação. Não é indiferença, mas uma lei dinâmica ligada à natureza da alma e a essa necessidade de crescer sempre. Entender essa perspectiva pode realmente mudar o jeito da gente ver sucesso e fracasso, ganho e perda. A retribuição não é vista como algo externo, punição ou recompensa.
É o resultado direto e inseparável do próprio ato. Faz sentido. A virtude, nesse sentido, é a própria recompensa, né? Uma expansão do ser. E o mal é a sua própria punição, uma diminuição, uma perda interna, não importa o que pareça por fora. Fica, então, uma reflexão final para a gente levar, né? Se cada ato realmente carrega sua consequência inevitável, boa ou má, como parte dele mesmo, como isso poderia mudar nossa ideia de responsabilidade pessoal? Boa pergunta. Talvez vá além das leis da sociedade, dos códigos morais externos. O que significa ser responsável de verdade no universo onde o equilíbrio parece autônomo e a justiça está em cada partícula, em cada ação? Fica aí a questão para a gente pensar.